Bom sábado. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Aqui da frente, né? Nós vamos conversar um pouquinho e eu vou fazer algumas perguntas iniciais para vocês, embora vocês possam imaginar que lá vem mais um sermão de saúde. Não, hoje não é de saúde física, mas de saúde espiritual. Alguém aqui é adventista do sétimo dia? Mesmo aqueles não batizados nesta igreja, mas se estão aqui, provavelmente são adventistas do sétimo dia, porque acreditam na segunda vinda de Cristo e no dia de guarda. Só eu ligar aqui. Por que vocês são adventistas? Já pararam para pensar nisso? Por que nós somos adventistas do sétimo dia? Por que a gente vai na igreja? Qual o motivo? Alguns podem me dizer que é por Apocalipse 12, 17, porque eis o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Outros podem dizer que é por Apocalipse 1, 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ou vocês podem ter muitos outros textos. Mas por que especificamente adventistas do sétimo dia? Porque Jesus está voltando. E esse é um povo que Deus escolheu para esse tempo. Muitos de vocês já viram o filme que o Ronei mostrou ali. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas será que hoje, 2016, novembro de 2016, nós estamos realmente comprometidos em apressar a volta de Jesus? Será que nós estamos realmente nos empenhando em falar de Deus para as pessoas, para que Jesus realmente volte logo? Será que a nossa vontade, o nosso ânimo se encontra parecido com aqueles primeiros que vieram antes de nós nesta igreja? O que vocês acham disso? Vamos ver aqui. Dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu nesse dia? Alguém sabe? Na verdade, o grande desapontamento começou a partir da 0 hora do dia 23, né? Porque no dia 22 houve uma grande expectativa de que Jesus voltaria, né? E o pessoal estava ali todo preparado para essa volta de Jesus, naquela data. As pessoas venderam as suas propriedades, quem tinha plantação deixou a plantação sem colher, e assim foi. Só que Jesus não voltou naquele dia. E agora vamos imaginar como é que esse povo ficou. Alguns desistiram, e outros que continuaram crendo na fé adventista, estavam extremamente perplexos, chateados. Muitos esperaram a segunda vinda de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. E muito poucos continuaram a esperar a volta de Jesus a partir do dia 23. Essas pessoas, elas tinham saído de suas igrejas originais para formar o chamado povo do Advento, ou os mileritas. E eles foram excluídos de suas igrejas originais, eles foram maltratados, eles foram zombados, e muitos, inclusive, agredidos por esperar a volta de Jesus. E agredidos por quem? Pelos seus pastores das suas igrejas, pelos seus amigos de igreja, tanto que em novembro de 1844, George Storrs escreve: guardai-vos de organizar outra igreja. Nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana, sem que se transforme na Babilônia, no momento em que seja organizada. O Senhor organizou a sua igreja pelo forte vínculo do amor, e quando estes vínculos não puderem ser unidos, não puderem manter unidos os que professam seguir a Cristo, esses deixam de ser discípulos. Dá para sentir o rancor, a mágoa e o sentimento de tristeza nas palavras desse homem? Eles foram escorraçados das suas igrejas, das suas comunidades.
E agora, pensar em formar outra igreja trazia um sentimento de angústia, de repulsa, inclusive. Mas esse pequeno povo continuou. Esse pequeno rebanho que acreditava que Jesus ia voltar. Então, 1858, portanto, 14 anos depois, o pastor John Andrews criou uma comissão de estudos das Escrituras, porque haviam várias comunidades pequenas do povo do Advento e não se sabia exatamente como é que isso ia andar. Depois de muito estudo das Escrituras, eles criaram, através do Velho Testamento, o plano de beneficência sistemática sobre o princípio dos dízimos. Então, a partir de 1858. De 20 de setembro a 1º de outubro de 1860, foi realizada uma assembleia, então, que organizou as publicações. Então, a primeira instituição com o nome Adventistas do Sétimo Dia, Adventistas que aguardam a segunda vinda de Cristo, do sétimo dia, porque guardam o sábado, foi o Ministério de Publicações. Mas ainda se necessitava de uma organização da obra evangelística ministerial. Então, Ellen White, já reconhecida por esse povo como recebendo as mensagens de Deus, recebeu um testemunho, que isso está no livro Testemunhos para Ministros, página 26. E diz assim: aumentando o nosso número, tornou-se evidente que necessitávamos de uma organização, ou então haveria uma grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos, tanto pastores quanto igrejas, para conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Agora imaginem um povo ressentido, magoado, ferido, ouvindo de Deus: vocês precisam se organizar como uma igreja. Imaginem a sensação que esse povo teve nesse momento. Em 1861, houve uma Assembleia Geral em Battle Creek. Tiago White, então, destacou a importância da organização das igrejas. Foi criada uma comissão de 9 pastores para estudar o tema, e foi, então, criada a primeira associação ministerial do estado de Michigan. E eles assinaram o cunho básico da nossa igreja. Nós, os que assinamos aqui nesta ata, nos associamos como igreja, adotando o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aqui vem a primeira lição para nós. Sentimentos humanos são sentimentos humanos. Eles são válidos, são nossos, mas eles podem não ser de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes o que nós sentimos importa menos do que o que Deus quer. Só que para nós isso é tão difícil, porque os nossos sentimentos muitas vezes são magoados, são feridos dentro da comunidade da igreja. Mas não importa, mais cedo ou mais tarde, por mais que a igreja e o sentimento humano tentasse conduzir a igreja para um lado, Deus interviu. E essa intervenção de Deus foi através de tudo aquilo que o sentimento humano não queria, que era formar uma nova igreja. Mas essa era a vontade de Deus. De 20 a 23 de maio de 1863, portanto, 3 anos depois da criação da Associação do Estado do Michigan, houve a eleição dos primeiros dirigentes da Associação Geral. Tentem prestar um pouquinho de atenção nestes números. De 1863, até ali a igreja tinha sido dirigida mais pelo sentimento de rancor e de amargura de não me organizar e não me unir mais como igreja. Deus interviu e nós fomos formados como igreja em 1860. Em 1863, nós éramos 3.500 fiéis. 1888, poucos anos após,
26.112 fiéis, 32 associações, 5 missões e 901 igrejas. Em 1901, já éramos 75 mil membros batizados, 16 colégios superiores e escolas secundárias, 27 hospitais e sanatórios e outras 31 instituições. E aqui vem a lição de que, quando Deus dirige o seu povo, Ele o abençoa. E Ele dirige os caminhos. E muitas vezes nós precisamos deixar o sentimento fora e trazermos a razão de que Deus está no comando. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Agora nós vamos ver alguns nomes interessantes. Alguns até muitos de vocês já conhecem. Pessoas extremamente importantes para a igreja neste período, de 1863 a 1901. De 3.500 para mais de 75 mil membros batizados. O que aconteceu? Quais foram as pessoas que foram importantes nesse período? Só que, infelizmente, essas pessoas acabaram morrendo completamente afastadas de Cristo. O primeiro deles, então, Dr. John Kellogg. Vocês estão pensando, muitos de vocês já pensaram nos sucrilhos, né? Pois é, foi ele que inventou os sucrilhos, a pasta de amendoim e mais um monte de outras coisas. É ele mesmo, tá? Ele é de uma família de 12 irmãos. Não estou puxando brasa para o meu lado, tá? Mas ele era médico, ele era um excelente cirurgião também. Ele de uma época em que se dizia que grandes cirurgiões, grandes incisões, e ele começou a mudar isso, grande cirurgião com incisões menores, nada comparado a hoje, mas menores. E ele era um grande inventor. E aí a gente tira os sucrilhos e a pasta de amendoim. Ele inventou vários instrumentais cirúrgicos, mesas cirúrgicas. Ele inventou os primeiros aparelhos de exercício físico, um dos primeiros que se tem notícia, e muitas outras coisas. Ele tinha uma mente extremamente brilhante. E ele ajudou muito, não só com a sua inteligência, mas com a sua influência e com a sua persuasão, a expandir o sanatório de Battle Creek, que foi, na época, o grande sanatório de Battle Creek, a maior instituição médica dos Estados Unidos na época. Tanto que vinham não só os presidentes americanos, senadores americanos, os grandes inventores, Ford, etc., 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 mas vinha gente da Europa se tratar com ele ali. Na juventude, ele foi muito amigo do casal White, tanto que Ellen e Tiago trouxeram ele para a casa deles e ajudaram a custear a faculdade de medicina dele. E ele, com isso, capitalizou grandes e grandes e grandes bênçãos e bens, inclusive, para a igreja adventista. Mas, aos poucos, ele foi se afastando, porque ele era tão bom, ele era tão inteligente, ele era tão o máximo, que para que ele precisava de Deus? Logo em seguida, houve um grande incêndio, em 1901, no sanatório de Battle Creek, e ele se apoderou do sanatório. O sanatório queimado, a igreja não tinha instituição, ele foi lá e bancou. Não, agora é meu, eu vou construir o meu grande hospital. Como ele começou a entrar em conflito com a igreja, a primeira coisa que ele fez foi questionar a inspiração de Ellen White. Não, isso daí que ela tem não são visões, isso daí são crises convulsivas, crises epiléticas, que não foi comprovado por vários cientistas, mas ele se tornou panteísta, ou seja, Deus para ele não era mais um Deus pessoal, uma pessoa. Deus estava na flor, Deus estava no ar, Deus estava nos bichinhos, Deus estava na natureza. Deus estava em todos os lugares. Em 1907, ele foi excluído da comunhão adventista, e em 1933, o seu gigante hospital faraônico entrou em concordata, e em 1938, o seu grande hospital foi comprado pelo governo, e existe até hoje o sanatório de Battle Creek, mas é uma instituição governamental. E ele, em um dos seus grandes devaneios, ele disse: esta igreja irá acabar. E este mesmo homem que previu a destruição da igreja adventista, viu o seu hospital faraônico e o seu patrimônio acabarem.
Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas ao final conduz à morte. Nosso próximo, prometo que essa história da igreja não tem nada a ver comigo, tá? Ellet Wagoner, 1855-1916, ele era médico também, né? Fazer o quê? Bom, ele era um estudioso, era médico. Em 1884, ele se tornou o assistente da revista Sinais dos Tempos, entrando no Ministério de Publicações. E ele começou uma política editorial muito forte em relação ao significado da cruz. Cristo versus lei. E ele foi responsável, junto com Jones, por um importante reavivamento de 1888. Alguns de vocês já ouviram, já leram os sermões de Jones e Wagoner, pregados na Assembleia de 1888 e de 1891. Só que ele começou a ficar ressentido, porque ele que tinha grandes planos, ele era tão bom, ele era tão inteligente, que por que a igreja não ouvia ele? Porque a igreja tinha Deus como seu diretor e não ele. Não é o homem que dirige a igreja, é Deus. Mas ele era tão bom, ele era tão inteligente, ele vencia debates de Cristo e a lei no mundo, em todos os Estados Unidos. Por que a igreja não ouvia tanto? E ele começou a ficar ressentido com a liderança da igreja. Em 1897, ele teve um encontro com Kellogg e se tornou panteísta. A partir daí, ele era casado, tinha uma esposa, tinha 9 filhos. Ele era uma pessoa de bem pequena estatura, a sua esposa era menor ainda. Imagina, naquela época, o tamanho de uma senhora, de seus, sabe-se lá que idade, já com 9 filhos, né? Não era a coisa mais esbelta do mundo. Então, ele criou uma tal de teoria da afinidade espiritual, que significa o seguinte, a teoria dele: no céu, a gente não vai ficar casado com quem a gente é casado aqui na Terra. A gente vai ficar casado com quem a gente tem mais afinidade espiritual. Resumindo, ele largou a esposa e foi viver com a secretária dele, que era uma jovem muito bonita, com a qual ele tinha uma ótima afinidade espiritual. Os pioneiros escreveram: deploramos o ocaso sombrio de um talentoso mensageiro que, após haver prestado à igreja serviços tão assinalados, preferiu viver seus últimos anos vagando longe do aprisco do Senhor. Seu melancólico desenlace permite entender com a maior profundidade e significado a expressão paulina de 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. O que eu fiz no passado, as minhas vitórias no passado, não tem nada a ver com a minha salvação. A minha salvação é Cristo. Mas a minha resposta à salvação de Cristo, ela se dá quando, irmãos? Quando? Em tempo. Hoje. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje vai definir se eu estarei pronto ou não estarei pronto quando Jesus voltar. Hoje é o dia da salvação e é por isso que a Bíblia diz isso. Por mais vitórias, por mais pessoas que eu tenho levado ao batismo, por mais pregações, por mais músicas, por mais isso, por mais aquilo outro, hoje é o dia. E os nossos sentimentos em relação ao passado, ao futuro e a Deus que vão definir se nós estamos ou não estamos prontos para a volta de Jesus. Próximo. Alonzo Jones, nasceu em 1850, morreu em 1923. Ele era um sargento do Exército, da 21º Regimento de Infantaria de Walla Walla, e ele nunca sentou num banco de escola. Ao contrário dos outros, ele não era analfabeto, muito pelo contrário, ele era um erudito, mas ele nunca sentou num banco de escola, ele era um autodidata. Ele lia muito. Em pouco tempo, ele se tornou editor-chefe de todas as revistas da igreja daquela época, Review and Herald, Sinais dos Tempos, Sentinela Americano e Verdade Presente. Das 4, ele era o editor-chefe. Foi o campeão da causa de liberdade religiosa em todos os tribunais dos Estados Unidos. Se existia uma causa de liberdade religiosa envolvida, chamavam Jones e ele ia
como representante. Ele foi um dos mais brilhantes teólogos do circuito adventista daquela época. Em 1893, após ter pregado com Waggoner em 1888, sobre justificação pela fé, só nesta Assembleia Geral, ele pregou 14 sermões sobre Cristo, justiça nossa. Ele foi muito, muito importante para um reavivamento incrível ocorrido nessa época na Igreja Adventista. Ele escreveu mais de 25 livros e folhetos a respeito da justiça de Cristo e o amor de Cristo por nós. Em 1897, ele foi eleito membro da comissão executiva da Associação Geral, a mesa da Associação Geral, a comissão da Associação Geral. Só que ele era, vamos dizer assim, de temperamento difícil, se vocês me entendem. Ele tinha, assim, quando ele queria defender alguma coisa, ele patrolava todo mundo, não importava a opinião de mais ninguém, era dele, ponto final. Isso acabou criando problemas. Muitas e muitas vezes, Jones brigou em público e em reuniões de comissão. Em uma das vezes, o pastor Arvin lhe censurou publicamente, chamou a atenção dele publicamente, e ele se magoou. A gente se magoa também? Não, né? Isso acontece comigo, com vocês não, eu sei. Mas a gente se magoa às vezes, sabe? E às vezes a gente chuta o balde, a gente sai, larga tudo, não quero mais saber. Isso aconteceu com Jones. Em 1901, ele foi reeleito para a mesa diretiva da comissão da Associação Geral. E ele brigou de novo. E ele saiu de novo. Então ele, não quero mais saber disso, já sei o que eu vou fazer, eu sou tão bom, né? Eu sou o máximo. Eu vou pregar para Kellogg. E eu vou converter Kellogg. Já sabe o que aconteceu, né? Kellogg influenciou Jones, e aí, pronto, foi-se. Cada vez Jones ficou mais hostil em relação à igreja, mais hostil. Em 1909, existe uma cena, vocês tentem imaginar, a mesa era uma mesa mesmo, né, gente? O pessoal se reunia em volta da mesa. Por isso veio o nome de mesa até hoje. Então, o pessoal ali, só os pastores da comissão, da Associação Geral, sentados ao redor da mesa, e o presidente da Associação Geral sentado na frente do Jones, na mesa. E eles apelando para que Jones voltasse, entregasse o seu coração para Jesus, que Jesus retirasse dele aquelas mágoas, aqueles sentimentos ruins. E o pastor levanta, estende a mão e diz, irmão Jones, volte para os braços de Jesus. E o Jones levanta e bate na mesa e diz não. E vai embora. Ele foi, então, excluído da lista de membros da Igreja Adventista. Em 1915, uniu-se a uma igreja adventista dissidente chamada Igreja do Povo, que logo mais antes da sua morte, essa igreja já não existia. Bom, mas existem aquelas pessoas que foram importantes para a igreja num período bem maior e que continuaram comprometidas com Cristo até a sua morte. E aqui, irmãos, entra, na minha opinião, para mim, a parte mais delicada e os testemunhos mais delicados para nós no dia de hoje. Por quê? Porque eles tinham uma dedicação que às vezes me envergonha. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Irã Edson foi um dos que estavam no grupo, que estavam aguardando Jesus voltar. Jesus não voltou, e ele escreveu em 23 de outubro de 1844 a seguinte frase: nossas mais caras esperanças e expectativas se haviam minado e veio-nos como nunca dantes a necessidade de chorar. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não podia se comparar com essa dor. Choramos, choramos e choramos até o clarear do dia. Quando clareou o dia, ele pensou assim, puxa vida, mas tem mais gente que está aí, reunida, né? Que estava aguardando Jesus também, eles devem estar como nós. Então, eu vou lá na casa do meu vizinho,
que é que nem aqui, né? Hoje, assim, casa do vizinho do lado. Não, não é. Na outra fazenda, tá? E vou levar uma palavra de ânimo. O que ele tinha dito para os irmãos que estavam com ele era o seguinte: irmãos, há no céu um Deus. Se no passado ele nos iluminou a mente quando em trevas, ele há de nos guiar agora. Essa foi a frase de Ira Edson. E aí ele disse assim, ele pensou, eu não vou pela estrada, porque se eu for pela estrada, eu vou passar pela casa daqueles que não acreditavam na volta de Jesus, eles já estavam rindo de mim antes, imagino que eles vão fazer de mim hoje, né? Então eu vou pelo meio do milharal. E no meio do milharal, pensando, orando, ele julgou ter... A mente dele foi levada para o livro de Hebreus, santuário celestial, e aí ele já estava tão em dúvida, porque a dúvida era tanta que eu acho que nem que se Jesus chegasse naquele momento, dia 23, na frente dele e escrevesse, filho, está aqui toda a explicação, eu acho que eles não iam acreditar. Porque a coisa estava tão dolorida, e o sentimento ainda era tão triste, que ele julgou ter visto alguma coisa disso. Então, eles se reuniram com mais dois, ele mais dois, e ficaram estudando o livro de Hebreus, e ao término de alguns meses, eles publicaram um panfleto, principalmente Hebreus 8, sobre o santuário de Deus e a passagem do santuário do santo para o santo dos santos. O breve retorno de Cristo continuou sendo o seu mais importante assunto até a sua morte, em 1882. Em 1852, ele vendeu toda a sua fazenda e comprou as primeiras máquinas impressoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeira impressora, o primeiro prelo foi comprado por Ira Edson. Ele era um missionário acima de tudo e ele não se importava com as dificuldades, que são as mesmas que nós temos hoje aqui, né? Não, não são. Naquela época não tinha carro, não tinha ar-condicionado, lá neva e muito, né? E ele diz assim, parte de nossa jornada foi através de um território novo. As estradas eram novas e ásperas, não era asfalto novo, era toco mesmo, pedra no meio do caminho, tá? Cheias de tocos e de buracos de lama, com árvores caídas atravessadas em nosso trilho. Mas, sendo guiados pela bondosa mão de Deus, aqui e acolá, sobre as montanhas e altas colinas, encontramos alguns dispersos escolhidos de Deus, famintos do pão da vida, aos quais foi dado sustento ao seu devido tempo. E a gente reclama para dar um estudo bíblico, a gente reclama para sair e falar de alguém para as pessoas, a gente reclama para sair com os jovens e entregar sanduíche de noite. Mas o pessoal lá vai estar cheirando mal, vai estar não sei o quê. Gente, nós precisamos ter este ímpeto missionário, porque é este ímpeto missionário que vai ser encontrado naqueles que estarão em pé quando Jesus voltar. Raquel Oakes, que depois se casou e se tornou Raquel Preston, 1809, 1868, ela é a primeira adventista do sétimo dia, considerada, ela é a primeira adventista a guardar o sábado, porque ela guardava o sábado, inclusive, antes de 1844. Ela conversou e pregou para um pastor, e a história é bem interessante, eles estavam numa mesa, e o pastor estava celebrando a ceia num grupo, e o pastor disse, esta ceia é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aí a Raquel não se conteve, uma viúva na época, mulher naquela época, imagina, 1843, e levanta-se, então o senhor larga o copo da ceia e só volte a pegá-lo quando o senhor estiver realmente guardando todos os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento. Sim, foi assim. E aí o pastor largou, meio em choque, foi estudar, e em março de 1844, ele já estava guardando o sábado, e após o grande desapontamento, William Farnsworth decidiu também guardar o sábado, e aí que Joseph Bates foi visitar William, e aí que se tornaram adventistas, e trouxe a mensagem do sábado a Ellen White e a Tiago White, que orou, e Deus mostrou que era realmente a verdade. O próximo, então. José Bates, nasceu em 1792, morreu em 1872, marinheiro, comandante de navio, riquíssimo,
frotas de navios. Tá? Ele ficou preso durante 5 anos na Inglaterra, durante a guerra, sofreu torturas terríveis, mas aí a sua esposa gentilmente colocou um exemplarzinho do Novo Testamento na sua mochila, e ele tinha aquelas viagens rápidas de navio, como se tem hoje, né? Não, eram meses e meses e meses no mar. Ele leu, ele foi, então, o primeiro adventista a abandonar bebidas alcoólicas e fumo. Ele logo em seguida ordenou boas maneiras, e vocês entendam isso da maneira bíblica, para os seus comandados, para os seus marinheiros, que devem ter adorado a ideia, mas o patrão manda fazer o quê? Logo em seguida, ele abandonou o chá e o café. E, em 1843, ele abandonou os alimentos cárneos. Ele lutou bravamente, tanto pelas questões de temperança, quanto pela escravidão. Em 1845, ele leu um artigo na revista Esperança de Israel sobre o sábado, aí foi falar com William Farswood, e se tornou, então, guardador do sábado. E a grande mensagem dele, o epitáfio, vamos dizer assim, de Joseph Bates era: Deus proverá. Vocês imaginem que ele era uma pessoa super, super, super rica, né? E um belo dia, já nos seus 1860, a sua esposa chegou e disse assim para ele, estava lá escrevendo um artigo que ele queria publicar, e a esposa chegou assim: ô Zé, está faltando farinha aí, ó. E aí ele, tá bom, levantou, pegou os seus últimos centavos de dólar e foi no mercado e trouxe 2 quilos de farinha. A esposa estava acostumada a receber 2 sacas de farinha quando pedia farinha. E ele trouxe 2 quilos de farinha. Imagina a tensão na cozinha, né? Que é isso? As mulheres aqui entendem o que eu estou falando, né? Os homens também. Imagina a tensão gerada na cozinha ali. E a mulher já desesperada, e ele disse assim, ó, foram os nossos últimos centavos. A partir de amanhã, Deus... Na manhã seguinte, ele levantou e foi impressionado a ir ao correio, chegou no correio, abriu o envelope, tinha $5, que era o suficiente para ele comprar as compras do mês e imprimir o artigo que ele estava escrevendo. E ele também se gastou muito nessas viagens missionárias. Olha o que ele diz. Temos trabalhado abrindo caminho para o oeste, costeando a praia que fica ao sul do Lago Ontário, lá no norte dos Estados Unidos. E sempre que sabemos que há ovelhas esparsas nas colônias distantes, ao norte de onde estamos, temos patinado através da neve de 2 a 40 milhas para encontrá-las, a fim de dar a mensagem presente, de modo que em 5 semanas viajamos centenas de milhas, ganhando pela estrada direta 180 milhas. Nos primeiros 20 dias de jornada, fomos muito provados pela neve profunda e pelo tedioso vento frio, e com poucas exceções, por muitos corações frios e impenetráveis. E a gente, quando às vezes sai para entregar um folheto ou dar um estudo bíblico, a gente escuta o primeiro não e volta para casa. Eu acho que não dá, eu acho que eu não sirvo para isso. Imaginem as centenas e milhares de nãos que esses pioneiros receberam. Pensem. E eles continuavam, e continuavam, e continuavam. E às vezes de 1000, um aceitava a verdade, mas eles não desistiram. Ele foi o primeiro adventista a chegar em Battle Creek. Os seus últimos dias foram de grande sofrimento por uma doença de pele, e ele dizia como Jó, pois eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Ellen White, a gente nem vai falar muito, porque é a mais conhecida, nasceu em 1827, morreu em 1915. Aos 9 anos, ela teve um acidente, uma pedrada na testa, que a deixou inconsciente, com gravíssimos problemas de saúde durante muitos anos, até o final da vida. Aos 11 anos, ela se converteu, aos 12 foi batizada na igreja metodista, e aos 13 ela se uniu à pregação milerita. Ao final de 1844, ela teve, em dezembro, a sua primeira visão, em que ela dizia,
Ela saiu tão exausta da visão que ela só dizia assim, Senhor, eu não posso. E quanto mais ela dizia, eu não posso, Deus diz, dá a entender aos outros o que eu te falei. Deus a capacitou. Ela é a maior autora de livros dos Estados Unidos, autora americana, a maior de ambos os sexos. As casas e a história dela é tombada pelo patrimônio histórico dos Estados Unidos. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras, dezenas de livros, aproximadamente 4.500 artigos. Foi acusada também por Kellogg de ter crises convulsivas e não visões, o que foi amplamente pesquisado pelos cientistas e médicos da época e não foi encontrada nenhuma evidência disso. Além do que o que ela escrevia era compatível com a Bíblia, além de outros sinais que Deus mostrava, como a história da Bíblia, aquela em cima da cabeça, que ela ia virando a página e mostrando nessa visão, que durou cerca de 40 minutos. A visão não, mas ela segurando a Bíblia. Se vocês não tiveram oportunidade ainda, um dia dei uma olhada nas fotos do tamanho da Bíblia, eu peguei uma Bíblia, uma réplica, e a gente não consegue segurar com as duas mãos. E ela era uma mulher de 1,50 m. Eu sou um pouquinho mais alta, né? Então, imaginem a dificuldade, uma enorme de uma Bíblia. E eles passaram por mais dificuldades ainda, porque ela e Tiago não eram pobres. Eles estavam no nível de pobreza extrema. Olha o que ela conta aqui. Quando ela se mudou para Rochester, acabamos de estabelecer-nos em Rochester. Alugamos uma casa velha por $175 por ano e o prelo fica em casa. Porque se tivesse que botar a impressora numa outra sala, era mais $50 por ano que eles não tinham. Vocês haveriam de rir se vissem a nossa mobília. Compramos 2 velhas armações de cama por 25 centavos cada, só armação. Meu marido trouxe para casa 6 cadeiras velhas, dentre as quais 2 não se acham iguais, pagando pelas mesmas $1. Logo, presenteou-me com mais 4 cadeiras velhas, que não tinham assento. E aí eu fiz um assento para elas. E mesmo assim, olha as dificuldades. Manteiga é coisa tão elevada que não compramos. Tampouco podemos nos abastecer de batatas. Batata, eles não tinham dinheiro para comprar batata. Então, eles comiam nabo, que crescia por ali, ou era mais barato. Nossas primeiras 2 refeições foram tomadas numa tábua colocada sobre 2 barris de farinha vazios. Mas estamos dispostos a suportar privações para que a obra de Deus possa avançar. E mesmo assim, ela agradeceu pelo culto. E a gente, às vezes, sentado na cadeirinha macia, com ar-condicionado, sai do culto reclamando. Vou ler de novo esta frase. Estamos dispostos a suportar privações para que a obra de Deus possa avançar. A família White era composta de 4 filhos, tá? Em 1860, morre o caçula Herbert, com 6 meses de idade, de pneumonia. 3 anos após, morre o caçula, morre o primogênito, que já era adolescente. Imagina a dor desta mãe. Perdeu 2 filhos. Mas ela continuava firme. E ela diz, é morto meu suave cantor. Sua voz não mais se unirá conosco ao redor do altar da família. Não mais se produzirá música a um toque seu. Não mais seus apressados pés e mãos cumprirão as nossas ordens, mas alegremente olhamos para o futuro, para a manhã da ressurreição. Em 1881, morreu Tiago White. Na cerimônia fúnebre, ela obviamente dizia que estava muito triste, de Tiago White, né? Ela dizia que estava muito triste, que perdeu o seu braço ajudador, o seu marido, aquele que estava ao seu lado, lhe apoiando, lhe dando força. E aí ela diz o seguinte, e agora eu aprecio ainda mais a esperança do cristão, o céu do cristão e o salvador do cristão, mais do que em qualquer outro tempo no passado, pois hoje eu posso dizer, há descanso para o cansado. Quando eu cair, ela diz, quero cair no meu posto de dever.
Oxalá esteja preparada, oxalá esteja onde possa dizer como meu esposo disse, tudo vai bem, pois Jesus é precioso. Rapidamente, falando sobre Tiago White. Ele era frágil, embora fosse muito alto, ele era muito magro, também era muito doente, ele era estrábico, ou seja, ele era vesgo. Tá? Ele tinha sofrido um acidente numa serraria, então ele mancava para caminhar, ele não caminhava direito, ele caminhava mais ou menos assim. E mesmo assim, ele caminhava centenas de quilômetros para levar a mensagem de Deus. Pois, como diz em 1 Coríntios 1, 27 a 30, Deus chama e escolhe aquilo que o mundo considera louco para confundir os sábios. E escolhe o que o mundo chama de fraco para confundir os fortes. E tudo isso para que ninguém se glorie. A obra é de Deus, nós somos seus instrumentos. E é isso que nós devemos entender. Ele carregou pedras em estrada de ferro, ele cortou lenha, mas ainda assim ele era um ótimo administrador, e embora tivesse sido expulso da escola porque era considerado com algum grau de debilidade mental, no início da sua fase de adulto, ele foi até professor, de tanto esforço e tanto empenho que ele colocou ali. Ele tinha uma coragem incrível, e aí a gente tem N histórias, que ele foi, inclusive, apedrejado e ameaçado de morte se continuasse pregando, e ele continuava pregando a despeito disso. O seu grande lema era gastar-se e deixar-se gastar no serviço do Senhor. E ele se gastou mesmo, tanto que morreu jovem. Bom, rapidamente, algumas histórias do Brasil. O exemplo, então, dos nossos pioneiros. Esse é o pastor Frank Westphal, foi o primeiro pastor que veio oficialmente ao Brasil, a Santa Catarina, fazer um batismo em 1895. Ele veio da Argentina, de mula, até o interior de Santa Catarina, com os barcos nos momentos necessários, é exatamente assim, a fim de realizar os primeiros batismos em São Paulo e Santa Catarina. E depois de alguns meses, ele voltou à Argentina. Lá na Argentina, ele deixou a esposa e a filhinha, que ele amava. Quem é pai aqui sabe, né? Os nossos pequeninhos são tudo para a gente, né? E a filha, o que vocês acham que aconteceu? Morreu. Tá? E aí ele escreve o seguinte: à medida que a esposa, me contou os detalhes acerca da batalha perdida para a morte, os nossos corações sofreram, mesmo que não desejássemos reclamar. Além do mais, essa triste experiência abriu mais ainda a nossa compreensão para o maravilhoso amor de Deus. Gente, ele perdeu a filha. Ele está falando do amor de Deus, que ele está entendendo melhor o amor de Deus agora. Percebemos mais profundamente quão grande foi o amor do Pai Celeste em ter dado seu único filho para morrer uma morte cruel. Numa terra estranha, distante de seu lar celestial e de todos aqueles de quem recebia amor e simpatia. Isso levou-nos a consagrar as nossas vidas uma vez mais a Deus. Essa aqui já é ela. Para que venha logo o dia em que o Senhor aparecerá e devolverá a nossa pequena filha aos nossos braços e aos braços de sua mãe. Essa aqui é a senhora Westphal. Longas viagens foram feitas em assentos de madeira. Dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola. Em alguns lugares havia mosquitos e pulgas, afora os piolhos e carrapatos da época, né? Aqueles foram dias de bênçãos espirituais e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se pudesse, voltaria novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, passamos por este caminho apenas uma vez. Vamos ser fiéis enquanto os dias estão se esvaindo. Esse é o pastor José Amador dos Reis, primeiro pastor adventista brasileiro, ele é daqui de Rolante. Ele faleceu no dia 23 de maio de 1935 em Rolante, com 43 anos incompletos de vida por tuberculose. Existe uma praça aqui, na frente da minha casa, inclusive, que se chama Praça José Amador dos Reis. Tá? Ele caminhava como todos os outros, no frio, na chuva,
e ele tinha que passar muito tempo de jejum. Adivinhem por quê? Porque não tinha comida. Porque não tinha comida. E ele tinha que pregar. E ele ia. E assim faleceu aos 43, antes de completar 43 anos, 43 incompletos. O grande exemplo dos pioneiros. Só em parte se pode apreciar quão amargos eram esses primeiros acontecimentos da nossa igreja. Sendo que os mensageiros isolados, que trabalhavam em lugares muito distantes uns dos outros, dificilmente podiam inteirar-se do processo dos outros lugares. Eles estavam aqui e não sabiam que lá, vamos supor, em Santa Catarina tinham se batizado 10. Aqui ninguém sabia de nada. Aqui todo mundo baixava a cabeça, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha comunicação nenhuma. E as pessoas continuavam trabalhando. Dificilmente podiam inteirar-se do progresso feito ou apreciar o significado de tais princípios. E esse é o mais importante. A mensagem, uma das mensagens que fica no sermão de hoje. Hebreus 13, verso 7, na Bíblia, na linguagem de hoje. Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Reavivamento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente necessidade. Isso escrito há quantos anos atrás? E uma verdade tão presente no nosso meio hoje. O verdadeiro revivamento espiritual começa no povo de Deus e começa hoje. E não começa pelo meu irmão que está sentado do meu lado. Não começa pelo pastor da igreja. Começa por cada um de nós. E é este o reavivamento que o Espírito Santo deseja colocar para nós. Lembram daqueles primeiros números? Esses dados são um pouco desatualizados, mas são os mais recentes que nós temos. Hoje nós temos mais de 17 milhões de membros, mais de 232 mil funcionários, mais de 228 países reconhecidos. A Igreja Adventista, como Igreja Adventista, está em 202 países. São 13 divisões, 65 centros de produção de mídia, 61 editoras e gráficas. As publicações, existem publicações adventistas em 369 línguas e pregações em 891 línguas e dialetos. Sentimento de amargura e de rancor do início. E Deus interviu e disse, não, é com sentimento que eu guio esta igreja. É com a minha mão. Hoje nós temos no ensino mais de 7.800 unidades escolares, mais de 1 milhão e quase 1.700.000 alunos. Saúde. Nós temos cerca de 120 países contam com a ADRA como instituição, 18 indústrias de alimentos, 790 instituições como clínicas, hospitais, orfanatos e etc. Deus cuida do seu povo, como a menina do seu olho. Deus dirige o seu povo, independentemente de como nós estamos nos sentindo. Não é Deus que se adequa a nós, nós nos adequamos a Deus. Devemos nos adequar a Ele. Devemos viver como Ele viveu. E é difícil, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes a comunhão em igreja é complicada, pois nós somos humanos, e isso acontece. Mas da onde deve partir o reavivamento? Da onde? De mim. De mim, eu pessoa. Eu, cada um de vocês que está sentado aí. É assim que funciona. E nós, eu e vocês, o que temos feito para Jesus? O que nós temos feito para realmente nos comprometermos com a volta de Jesus? Em falar, em sair das quatro paredes e mostrar o amor de Deus às pessoas que estão aí. Nós precisamos, não só podemos, como devemos fazer isso. Será que nós estamos comprometidos com Cristo como os pioneiros estiveram?
Será que estaríamos dispostos a fazer o que eles fizeram? Tudo bem que hoje as facilidades são muito maiores, é outra vida, é outro mundo, é outra maneira de pregar. Sim, é. Mas a nossa vida deve ser vivida para Jesus. Senão não tem sentido. Senão ela é vazia. Aquele espacinho lá no cérebro que só Deus preenche, é só Deus que preenche mesmo. Não é o rito, não é a igreja, não é a comunhão, é Deus. Que daí sim vai levar ao rito, à comunhão, à igreja e tudo mais. Bom, o que fazer então diante de tudo isso? Ellen White deixou em Eventos Finais, página 295. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. A nossa vida diária está determinando o nosso destino. Tenho sentimentos ruins a respeito de alguma coisa? Sim, tenho. O que fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta. Papai do céu, vamos ter uma conversa? Muda em mim isso. Eu sei que está errado. Muda, vamos lá. E pode demorar, mas Jesus vai mudar. Ele vai fazer isso. Esse é o tabernáculo de Battle Creek. É o famoso Santuário Daime. Perdão, Tabernáculo Daime. Ele era uma igreja confortável para 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. Era um sábado, de manhã. Tiago White havia ficado internado nas 3 últimas semanas, em estágio muito grave. Na sexta-feira ele teve alta. Sábado de manhã, ele entra pela igreja cantando o seu hino preferido, na frente dos diáconos, como era o seu costume de todas as manhãs. As pessoas se admiraram até porque achavam que ele nem estaria mais ali, estava no hospital, estava morre, não morre, morre, não morre, e ele entra caminhando. Mancando, é verdade, mas caminhando e cantando. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá este dia glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com seus anjos da glória. Mas o dia não sei. Vigiemos, oremos, pois Cristo vem. Mas o dia da glória eu não sei. Vigiemos, oremos, pois logo virá nosso Rei. Mas o dia da glória eu não sei.
Realmente ele não sabia, porque essa é a foto do sábado seguinte. E esse é o funeral de Tiago White. Nós estamos aqui, irmãos, porque Jesus vai voltar. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus. E o dia, nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. É literalmente, por que diz na Bíblia que é não abrir e fechar de olhos? Porque se a gente morrer, a gente vai fechar o olho, e quando a gente abrir de novo, a gente vai ver Jesus. E todos nós vamos ver Jesus voltar. Vocês sabiam disso? Todos. Quando a Bíblia diz, em Apocalipse 1:7, que todo olho verá, sim, todo olho verá. Os que estiverem prontos vão olhar para Jesus e vão ver um belo sorriso. Os que não estiverem prontos vão ver Jesus na terceira vinda. E, infelizmente, não vai ser um sorriso que ele tem no rosto. Vai ser tristeza. Mas quem define como nós veremos o rosto de Jesus? Sou eu. É você. É individual. Cada um define como vai ver o rosto de Jesus face a face. E isso é muito importante, porque ele está voltando. E nós precisamos nos conscientizar disso. A gente está num momento do mundo em que as coisas estão tão em ebulição que a gente às vezes se perde disso. Essa semana, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, eu ouvi um comentário no rádio, e o radialista dizia assim, o mundo está estranho. O mundo não tem um líder mundial. E o mundo precisa de um líder mundial. Se na mesma hora me reportou para o grande conflito, né? O mundo precisa de um líder mundial. Quem será esse líder? Quem será? Conseguimos imaginar com as profecias em andamento, Jesus está às portas. Tá, mas eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Sim, eu também não sei quando é que Jesus vai voltar. E aí vem a coisa mais interessante. Eu faço cirurgia oncológica, cirurgia de câncer. Quando eu dou o diagnóstico de câncer, e essa semana foi uma semana particularmente difícil para mim, porque eu tive que dar o diagnóstico de câncer pela terceira vez de um terceiro tumor diferente na mesma paciente, que é minha paciente há 15 anos. Ela já teve câncer de pele, ela já teve câncer de mama, ela tem câncer de estômago. E é o desespero que bate, né? E aí eu digo para eles uma coisa que eu digo para vocês agora. Quem morre primeiro, ela ou eu? Vocês sabem? Não, a gente não sabe. Isso não é para levar a gente a ter medo, é para levar a gente a refletir na nossa relação com Deus, na nossa atuação como cristãos de verdade. Será que vamos supor que no céu a nossa biografia seria parecida, ou teria algum paralelo com alguma desses pioneiros, ou talvez nem tenhamos biografia boa no céu? Essa é a nossa reflexão hoje. Nós estamos aqui por um motivo. Nós somos adventistas do sétimo dia por um motivo. E esse motivo é nos relacionarmos com Deus. E, através da nossa relação com Deus, mostrar o amor de Deus às outras pessoas. Nós vamos agora nos colocar em pé e vamos cantar o hino O Dia Não Sei. Eu queria... Deus abençoe, que nosso louvor chegue com oferta suave ao trono de Deus nesta manhã. Hino 141. O dia não sei, o regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá este evento glorioso, o dia não sei. Cristo vem, vigiemos
O que precisamos nessa manhã, e precisamos sempre, é a bênção de Deus. Número 6, 24 a 26 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Oremos. Bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, como teu povo, em primeiro lugar para pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes não temos sido e não temos agido e não temos pensado ou não temos sentido conforme a tua vontade. Mas precisamos de ti, Senhor, urgentemente. Precisamos de ti como sedento, precisa de água, como doente, precisa de cura. Precisamos de ti com anseio, com dor e com muita necessidade. Precisamos de ti, Senhor, para transformar a nossa mente, para transformar o nosso caráter, para transformar os nossos pensamentos, para que possamos fazer a tua obra conforme a tua vontade. Senhor, tira de nós qualquer empecilho que esteja dificultando a nossa caminhada até a Canaã Celestial. Nos ajuda, Senhor, a nos entregarmos a ti e a te amarmos verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a estarmos prontos quando tu voltares e a quando olharmos para a tua face, possamos vê-la sorrindo, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos ajuda, Senhor, nos conforte, nos transforma e nos ajuda a nos comprometermos contigo. Em nome de Jesus. Amém.